Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje vamos criar um modal dinâmico no React Native usando o TypeScript. Aqui eu trouxe o Figma, que ilustra como que esse projeto será desenvolvido. A gente tem uma tela aqui que eu chamei de Home, onde ela vai ter um botão que ao clicar aqui em cadastrar cliente, vai abrir esse modal. Esse modal, por sua vez, é dividido em três partes. A primeira aqui é o header, onde tem um título e um botão para fechar. A gente tem aqui o corpo dele, que é o conteúdo que vai ser renderizado. Isso será dinâmico, então a tela que está chamando esse modal que vai informar qual conteúdo deve aparecer. E por fim temos aqui um botão que também será dinâmico, mas vai aparecer em todos os modais, mas ele vai ter um título e uma ação, né, diferente de acordo com a tela também que está sendo executado. Aí eu trouxe aqui o app que já está desenvolvido, qual que foi o resultado final dele. Ao clicar nesse botão, o modal vai ser exibido e aí a partir disso podemos executar a ação de cadastrar ou fechar ele. Antes da gente começar o desenvolvimento dele, pessoal, curte aí, deixe seu comentário. Toda semana estamos aí trazendo conteúdos novos e a gente lê aí todos os comentários. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de algum conteúdo, deixa aí que a gente vai fazer o máximo para trazer ele nos próximos vídeos. Bom, pessoal, aqui eu já deixei um projeto criado. Então, eu criei ele usando o Expo em TypeScript. E para adiantar mesmo o nosso processo aqui, e vamos começar aqui então a implementação do nosso app. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma estrutura que vamos utilizar aqui nesse projeto. E para isso eu vou criar aqui então a pasta src, que vai conter todos os nossos arquivos. Dentro dela vamos ter uma pasta screens, que vai ser para armazenar as nossas telas, né? Que a gente vai criar aqui a home. Vamos ter também o components, que vão ser os nossos componentes, e eu vou criar um styles aqui para a gente criar um style global. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui em screens, eu vou criar a nossa tela de home. Então para isso eu vou vir aqui em arquivo, vou colocar home barra index.tsx, porque desse jeito ele já cria a pasta com o arquivo index dentro. E aqui eu vou criar um componente, export function home, que vai retornar. Aí, por enquanto, eu vou deixar aqui uma view do próprio React Native com text. E aí eu vou colocar aqui home, só para a gente ver a renderização dela. Beleza, agora eu vou voltar aqui no meu app. Eu vou excluir tudo isso aqui. A parte aqui de dentro também, as nossas views. E aqui eu vou colocar um safe area view, que significa que a área segura do aplicativo. A gente desconsidera essa parte aqui de cima. Então, tudo vai ficar abaixo, né, dentro dessa área segura. E dentro dela aqui a gente vai renderizar o nosso home. É a tela que a gente acabou de criar. Aqui eu vou excluir as importações que a gente não está utilizando. Beleza, e aí já apareceu aqui o home. Agora eu vou dar uma estilizada nesse arquivo. Então, para isso, eu vou criar um estilo aqui dentro do nosso styles. E aí eu vou chamar ele de app.ts. E aí aqui dentro eu vou criar uma estrutura utilizando a estilização do style sheet, que é também do próprio React Native. Eu vou importar ele aqui, style sheet. E aí aqui eu vou criar um const styles é igual stylesheet.create. E aí aqui eu vou criar um container. E esse container eu vou dar um flex 1 nele, para ele ocupar, né, todo o espaço disponível. Agora eu vou vir aqui embaixo e vou exportar esse style. Beleza? Para a gente conseguir importar ele aqui no nosso app.tsx. Esse status bar aqui eu vou excluir também. E vou separar aqui para ficar mais organizado. Beleza, e agora eu vou importar ele. Import styles, que veio aqui de dentro da nossa pasta de styles que a gente acabou de criar. E aqui eu vou dar um styles.container. Beleza.
Agora, pessoal, a gente vai... a próxima etapa é a gente criar esse botão aqui na nossa tela de home, né? E olhando aqui no Figma, a gente vai ter um botão tanto aqui quanto no modal também. Então, para isso, eu vou criar o botão como componente, que vai ser algo que vai ser compartilhado em mais de um lugar. Então, a gente vai vir aqui agora no Components, vou criar um bottom barra index.tsx e vou criar um styles aqui também. Aí esse styles, como ele está dentro de uma pasta, ele vai ficar local. Quando ele estiver fora, que foi o caso do nosso app, a gente coloca nesse styles global. E aí aqui, eu vou criar então um componente, export function bottom. Eu vou dar um return, um componente sempre retorna algo. Eu vou colocar aqui uma view dentro do React Native. E eu vou criar aqui agora o Touch Opacity, que é uma estrutura de botão do próprio React Native. É o que eu mais gosto de usar. E dentro dele vamos ter um text. Também vem dentro do React Native. Esse text vai ser dinâmico. Então, quando a gente chamar esse botão, que a gente vai falar qual que vai ser o nome dele. E também aqui dentro do Touch Opacity, a gente tem o onPress. Ou seja, quando eu pressionar esse botão, vai ser executada uma determinada tarefa. Beleza, então, pessoal. Aí, esse botão ele vai receber duas propriedades. A primeira vai ser o title. Eu já vou até colocar ele aqui dentro. E a segunda eu vou chamar de onPress, que vai ser uma ação que vai ser executado, né, dentro deste botão. E eu vou chamar esse onPress aqui, então. E aí eu vou criar a tipagem dele aqui fora. Então, esse interface, bottom props. Ele vai ter o title, que vai ser uma string. E ele vai ter o onPress, que vai ser uma função. Beleza. E aí aqui eu vou passar, né, essa tipagem. E aí parou de dar o erro. Agora o que a gente precisa fazer é a estilização desse botão. Então eu vou vir aqui primeiro na nossa home e já vou excluir aqui esse text, que a gente não vai usar ele. E aí eu vou chamar o nosso bottom, que vem de dentro do nosso componente. E aí o TypeScript, ele já vai aparecer aqui, é porque a gente não está passando o título para ele, mas ele já está sendo renderizado. E o TypeScript está me alertando aqui, ó, falando que precisa de duas propriedades, title e onPress, e eu não estou passando elas. Então eu vou vir aqui, title, na home, o nome que a gente tinha dado aqui no Figma era cadastrar cliente. Eu vou até copiar ele aqui para adiantar. Beleza? E eu vou ter que também uma função de onPress, que eu vou chamar ela, por exemplo, de toggle modal, por enquanto. É aqui que a gente vai falar a hora que vai abrir e fechar o nosso modal. E aí eu vou criar essa função aqui, ó, const toggle modal. Eita, agora sim. E eu vou pegar o alert aqui por enquanto. E vou colocar aqui abrir modal. Beleza, então nosso botão já está aparecendo aqui. Ele não está executando, na verdade ele está executando essa função que a gente acabou de criar, mas ela não faz nada. Ela só acende um alerta aqui falando abrir modal. Já já a gente vai colocar ela para abrir o nosso modal. Beleza, agora a gente vai lá no nosso botão e vamos estilizar ele. Para adiantar, eu vou vir aqui no Styles e vou copiar essa estrutura que a gente já tinha criado. E aí a gente tem o container. Dentro do container vamos ter um background color, que é 5D5FEF, esse roxo aqui. Ele vai ter uma altura de 60, ele vai ter um border radius, que é aquela voltinha do nosso botão, de 10, um align items e um justify content center, para ele alinhar mesmo o que está dentro desse botão, né, que no caso é o texto. Beleza. Aí agora eu vou vir aqui e vou importar os styles aqui de dentro, e aí eu vou passar ele aqui
dentro da nossa estrutura. Então aqui no nosso Toast Opacity eu vou passar o container. Poderia ter chamado de bottom também, né? Mas eu vou colocar aqui como container. Então já vai exibir aqui a estilização do nosso botão. E aqui dentro eu vou ter uma outra, um outro estilo que vai ser o title, que é o título do nosso botão. Então aqui eu vou vir aqui e vou criar ele. Esse title a gente vai ter um font size de 20, que é o tamanho da nossa fonte. Um font weight bold, né? E o bold ele é 700. E um color que vai ser um branco. Beleza. Beleza, já ficou idêntico, né, o nosso Figma. E o nosso componente de botão aqui então está criado. Já criamos nossa tipagem, está tudo ok. Agora, o que a gente vai fazer é vir aqui na nossa home. Essa home também, ela vai ter um styles.ts. Eu vou vir aqui também, vou copiar essa estrutura para adiantar. E ela vai ter, a nossa home, ela vai ter também um container, que é todo aquele, a primeira view que a gente tem, né, o que fica por fora de tudo. E aí, para a gente alinhar ele aqui, eu vou importar aqui então o nosso, vou dar um espaço aqui para organizar melhor, import styles aqui dentro, e aqui eu vou dar um style, recebe styles.container. Beleza, e aí aqui, eu vou vir aqui agora, vou dar um align items, para a gente jogar isso cá para o centro da nossa tela. E vou dar um justify content center. Beleza, esse align item a gente não precisa, porque ele vai ocupar todo o espaço. Eu vou deixar só o justify content para a gente abaixar ele aqui na vertical. E aí aqui eu vou dar um pad horizontal, que é só nas laterais, de 20. E aí ele já vai ficar bem parecido aqui com o nosso Figma. Agora, pessoal, a gente precisa criar outros dois componentes, que é o de modal e o de input. Como esse input também é utilizado várias vezes, a gente cria ele como componente para ele ser reutilizado. Então, eu vou criar agora o modal. Então, eu vou vir aqui no Components, vou criar modal, index.tsx, e vou criar um styles para ele também, styles.ts. O modal que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, ó, React Native Modal, que ele é de dentro do React Native mesmo. Aqui, o que acontece? A gente vai ter um estado que vai controlar a hora que esse modal vai abrir e fechar. Esse modal ele tem algumas propriedades, como o Animation Type, que é o efeito ao abrir e fechar esse modal. Esse aqui, slide de exemplo, quando eu abro ele vem de baixo para cima e quando eu fecho ele vem de cima para baixo. Esse Transparent significa que eu vou conseguir ver o que está embaixo daquele modal, né, a tela que está ali embaixo. Esse Visible é a abertura e a fechada dele, então a gente controla por esse estado que eu falei. E esse é um request close, se eu não me engano, ele só funciona para o Android. Ele é aquele back button do Android, aquele botão de voltar, que ao clicar nele com o botão aberto, aqui ele está alterando o estado e fechando esse modal. Então, para adiantar aqui, eu vou copiar essa estrutura aqui do modal. Vou vir aqui no código agora. Eu preciso criar aqui o componente export function modal. E eu vou retornar aqui essa estrutura que a gente copiou. Ele está dando um erro aqui, ó. Olha só, é porque eu dei o nome que eu coloquei no meu componente é modal e eu estou criando aqui embaixo então uma view que chama modal. Então ele está dando erro porque isso não é permitido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou importar esse modal do React Native e vou renomear ele. Aqui esse significa para renomear para modal container. E aí a gente vai ver aqui que o erro vai sumir. Beleza. Aqui, ó, esse modal visible, a gente já vai arrumar isso. Esse on request close, por enquanto, eu vou deixar ele da seguinte forma, só com alert.
E aqui eu vou excluir essas views aqui, que a gente vai criar isso aqui do zero. Então vamos lá. Dentro do nosso modal, vamos ter uma view, que eu vou chamar ela de container. Então eu vou até colocar aqui uma vez style, recebe styles.container. Ele vai ter importado isso aqui de algum lugar. Só para parar de dar esse erro, eu vou vir aqui, vou copiar essa estrutura aqui do styles de novo. Vou vir aqui no modal e vou deixar ela por enquanto dessa seguinte forma. Aqui eu já vou importar, import styles, e aí ele já vai parar de me dar esse tipo de erro. Beleza, dentro desse container geral, a gente vai ter um outro container, que vai ser o nosso, eu vou chamar ele de model view, model view. Dentro desse model view, a gente vai ter o nosso header, que é aquela parte de cima com o título e o botão de fechar. Então eu vou criar aqui uma nova view e eu vou chamar esse estilo aqui styles.header. Beleza, dentro do header nós vamos ter um text, que vai ser o título, né, do nosso modal. Eu vou colocar ele aqui, ó, text, que ele não importou. E eu vou colocar aqui, por exemplo, título, por enquanto. Já vamos corrigir isso. E a gente vai ter aquele botão para fechar o modal. Então, esse botão nós vamos utilizar do React Native Vector Icons. Então, abrindo ele aqui, ó. A gente aqui tem várias categorias de ícone, né? E aí o que a gente vai usar vai ser essa aqui, ó. A Ionic, a próxima, a Ionic. Então a gente vai utilizar aqui essa família de ícone. Então eu vou importar ela aqui, import from @expo /vector icons. Ele já vem aqui dentro do expo. E quando eu dou um Ctrl espaço aqui, ó, aí ele já vai estar aqui, ó. Então, aparece todas as famílias e eu escolhi o Ionic. Embaixo aqui do título, então, eu preciso de um botão, porque não é só um ícone, é um ícone dentro de um botão, que ao ser clicado nele executa uma função, uma ação, que é de fechar o modal, e eu vou usar esse aqui que está como exemplo. Esse tipo de botão aqui, eu não vou usar o touch pop aqui não, só para a gente alterar um pouco. Então, beleza. Opa. Ele fica aqui embaixo. Beleza. E aí aqui não vai ter um text. A gente vai ter aqui o nosso ícone. E dentro do ícone a gente precisa dar um nome para ele. Eu já olhei lá e vai ser o close. Né? Eu pesquisei um ícone antes. E um tamanho para ele que vai ser de 30. E aí aqui ele está dando erro. Porque eu não importei o nosso botão. Beleza, pessoal. Esses styles aqui do nosso botão eu vou chamar... talvez a gente nem precise dele. Vamos deixar sem por enquanto. E essa função aqui eu vou criar aqui por enquanto uma função anônima que não executa nada. Beleza, então nosso header aqui está criado. Agora a gente vai criar a parte do nosso corpo ali. Esse corpo a gente só vai criar aqui uma view e vamos passar ele para o children, para filhos. E aí essa estrutura que vai ser renderizada aqui, a gente vai passar ela na tela que a gente está chamando esse modal. Então por enquanto eu vou deixar, eu vou até deixar um children aqui. Ele vai dar erro porque ele não existe, mas aí a gente já vai arrumar isso. Beleza, e cá embaixo do nosso modal, nós vamos ter uma view e a gente vai ter um botão. Esse botão, como ele é igual ao do componente, ó, então eu vou importar, né, ele daquele componente lá de botão que a gente criou. Então aqui eu vou usar um bottom, já vem dentro daquele componente, e aí a gente precisa passar aqui duas propriedades, que é o title. Esse title a gente vai informar na tela que vai chamar esse botão, esse modal. Então aqui eu vou colocar bottom title. E ele vai ter também um onPress, que eu vou chamar aqui de onAction, que é a ação que vai ter em cima aqui
deste modal. Então beleza, eu acho que é isso por enquanto. Aqui faltou a gente colocar um tipo para ele. Eu vou chamar aqui de header title. Beleza. E agora, pessoal, o que a gente precisa fazer é passar aqui as nossas propriedades. A gente está aqui usando várias propriedades. Children, estamos passando aqui também um bottom title, um action, então a gente precisa informar ele aqui. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou então pegar aqui o primeiro, que vai ser o model visible. Tá, peraí. A gente vai ter também o header title. Vamos ter um bottom title. Vamos ter um onClose para a gente fechar o modal e um onAction. E vamos ter o children também, mas a gente já vai falar um pouco sobre ele. Beleza, então. Então, agora a gente passou ele aqui, a gente precisa criar a tipagem dele. Então, eu vou vir aqui em cima e vou dar um interface, modal props. Vou copiar eles aqui. E eu vou falar que todos são string por enquanto, só para adiantar aqui. Beleza, o nosso modal visible, ele é um booleano. Ele vai ser true quando vai exibir o modal e false quando a gente vai fechar ele. O header title e o bottom title vão ser uma string e aqui os dois vão ser uma função. Beleza? Beleza. E aqui agora a gente vem aqui e passa aqui a tipagem das nossas propriedades. Beleza, esse header title a gente vai usar ele aqui. O onClose ele vai ficar dentro daquele botão que a gente criou, esse aqui, ó. Então vou tirar essa função anônima aqui, vou passar ele. E aí a gente precisa passar também o children. O children, eu poderia vir aqui em cima, criar ele, colocar ele como um element, qualquer coisa do tipo, mas aí a gente pode usar o seguinte, ó. Eu vou vir aqui de dentro do React e vou importar o import props with children. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo eu vou passar ele, vou abrir aqui o maior e menor e vou passar esse modal. Significa o seguinte, pessoal, que as nossas propriedades que a gente está passando, eu não estou deixando claro que eu vou ter um children, mas ele aqui já automaticamente ele já coloca, né, essa tipagem a mais. Então ele pega esse modal props que a gente criou e já inclui automaticamente o props dentro dele. E aí aqui agora, se eu der um Ctrl espaço, ó, o children já vai aparecer. E aí aqui embaixo a gente colocou ele, então ele vai estar vai parar de dar esse erro aqui e vai funcionar normal. Aqui também, nesse lugar aqui do onRequestClose, a gente pode colocar o onClose. Eu vou tirar esse alert, porque aqui também a gente vai fechar. Beleza, então a estrutura do nosso modal está criada. Agora, o que a gente precisa fazer é a estilização dele e também ir lá na home e preparar a home, né, para que ela receba e ela abra e ela feche esse modal. Então, beleza, eu vou vir aqui na home e vou criar aqui um estado. Const, eu vou chamar ele de model visible. Use state. O padrão eu vou colocar ele como falso, ou seja, o nosso modal não vai ser exibido. E aqui dentro desse toggle model, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o set model visible e vamos alterar. Então, se ele está true, a gente passa para false, se ele está false, a gente passa para true. Eu vou excluir essa importação que a gente não está utilizando. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui embaixo e eu vou chamar o nosso modal que a gente criou aqui, ó. Ele vai dar erro aqui por quê? Porque no React um componente ele renderiza um elemento, ele renderiza uma coisa, e aqui a gente está renderizando duas. Então, para isso, eu vou colocar um fragment aqui,
Só para ele parar de dar esse erro. E beleza, já voltou a funcionar normal. Agora aqui, ó, ele está alertando aqui esse erro porque tem várias propriedades, né? E a gente não está passando nenhuma. Então a primeira que eu vou colocar aqui, o header title, pode ser ele. Então ele vai ser cadastro. Vamos ter também o bottom title, que vai ser cadastrar. A gente vai ter o onClose, que vai ser a nossa toggle, a nossa função que a gente criou ali, ó. Essa aqui. Ele vai abrir e ele também vai fechar o nosso modal. O modal visible, que vai ser o nosso estado, então é o nosso modal visible. E por fim, o onAction. Esse onAction vai ser a parte de cadastrar, né, o cliente. Então eu vou criar aqui o nome dele de client register, ou melhor, register client, e vou criar a função aqui em cima, const. E aqui eu vou colocar um alert de novo, que a gente não vai criar nada. Então eu vou colocar aqui cliente cadastrar. Beleza? E depois de cadastrar ele, eu vou fechar o nosso modal. Então eu vou vir aqui e vou chamar essa função. Beleza. Agora, teoricamente, ele teria que abrir o modal. Beleza, pessoal. Ele já abriu o modal. Mas só que ele não está funcionando porque a gente não estilizou ele nem nada. Mas ele então já funcionou aqui, porque ao clicar eu alterei esse estado para true e o nosso modal ele foi aberto. Agora a gente vai lá no nosso modal e vamos estilizar ele. Então aqui eu vou importar. Eu já criei uma estrutura aqui, styles. Beleza, é só para organizar aqui um pouquinho. Isso, eu vou passar esse botão para cima. Então, beleza. No nosso modal, a gente vai ter um container. Eu vou dar um flex nele para ocupar todo o espaço disponível. Vou dar um align items center. Vou dar um justify content center também. E vou dar um margem nele de 20. Beleza, ele já veio cá para baixo. Agora a gente tem também o model view. Nesse model view, eu vou colocar uma largura para ele de 100%. Vou colocar um margem de 20. Vou colocar um background color. Eita, background color. Vou colocar um branco. E vou colocar aqui também um border radius de 20. Aqui a gente vai colocar aquele efeito lá de sombreamento no nosso modal. Então eu vou vir aqui nesse shadow color e vou colocar aqui como um preto. Então vai ser 00. Eu posso colocar aqui também um shadow offset. Vou colocar um width dele de 0 e vou colocar uma largura para ele, um height de 2. Ele está dando erro aqui. Ah tá, eu esqueci de colocar aqui os 2 pontos. Beleza. E agora aqui embaixo eu vou colocar um shadow opacity nele de 0.25. E eu acho que posso colocar também um shadow radius nele de 4. E por fim o elevation, que é para o Android. Ele faz essa mesma estrutura aqui para o iOS. O elevation faz para o Android de 5. Então aqui a gente já viu que já deu aquele efeito ali, o sombreamento. Beleza, agora eu vou vir aqui e vou criar o header. No header eu vou dar um flex direction row para ficar em linha aqui, ó, não em coluna como que estava. Eu vou dar também um align item center para eles ficar alinhados aqui, beleza? A gente já viu o resultado. No justify content eu vou colocar space between, que aí ele vai pegar e vai jogar cada um deles para um lado. Aí aqui a gente está tendo um erro, um probleminha, porque esse texto ele tem que ficar aqui centralizado. Beleza, a gente já vai arrumar isso. Vamos colocar um pad horizontal nele.
de 5. Acho que tá bom. O margem top eu vou pôr aqui 20. O margem bottom eu vou colocar de 20 também. Aqui tá dando erro porque tem 2. Beleza. A gente tem também o nosso header title. Header title. Nele eu vou ter um font size de 20. Um font weight eu vou colocar de 600, semi-bold. E um color eu vou colocar como 5B5, B5E. Beleza, então cinza aí um pouquinho mais escuro. E por fim, vamos ter o nosso bottom, que eu vou dar um pad horizontal nele, de 20, para a gente ficar igual ali na nossa home. E o margem bottom de 20 também. Eita, deu um erro aqui. Beleza, esse bottom ele não tá pegando o estilo não. Ah tá, porque a gente não colocou styles.bottom. Beleza. E aí, pessoal, a estrutura dele tá pronta. Ah tá, a gente tem que corrigir essa parte aqui do header. Então, o que que significa? O space between, ele pega tudo e joga o primeiro numa extremidade, o último na outra extremidade e organiza o que está no centro. E no nosso caso aqui, a gente só tem dois, então ele está jogando esse na primeira extremidade, que é desse lado, e o botão no outro. Então aqui, ó, antes eu vou criar uma view vazia. E aí ele já vai jogar essa view vazia aqui, o nosso ícone cá para o final, né? Nosso botão e o nosso título aqui em cima. Beleza. A única coisa que está faltando aqui agora é o tilde. Ele não está pegando nada. E esse tilde, como que a gente passa ele? Então eu vou vir aqui no nosso modal, vou fechar e a gente passa ele aqui dentro do nosso modal. Então aqui eu vou colocar um text do React Native aqui, só para a gente ver funcionando. Beleza, então ele já está renderizando aqui o nosso tilde. E aí agora a gente precisa então criar os nossos componentes de input, o nosso formulário e passar esse formulário aqui dentro do nosso modal como tilde. Vamos criar aqui então o nosso componente aqui de input. Olha só, vou criar aqui como input index.tsx. Vou criar um styles para ele aqui também. Beleza, no nosso index aqui, nós vamos fazer o seguinte: export function input, que vai retornar alguma coisa. E essa alguma coisa eu vou colocar uma view por fora de tudo. Vou criar um text aqui. Aqui a gente pode criar uma view também de novo. E dentro dela vamos criar um text input, que é do próprio React Native. E aí esse text input a gente vai estilizar ele. Eu vou chamar de styles.input. Esse text aqui também eu vou colocar styles.name. Beleza. E eu acho... Ah tá, aqui ele não pegou. Beleza. Agora tá ok, tá dando erro aqui, é porque a gente não tem o estilo ainda, né? Inclusive, eu vou voltar aqui, vou copiar de novo essa estrutura. E eu já vou colocar ela aqui só para adiantar. Então a gente tem aqui o nosso name e o nosso input. Então eu vou colocar aqui name e o input. Beleza. Ah, tá. Esse text input aqui, ó, a gente pode estilizar ele também. Então eu vou colocar um styles.text input. E aí aqui eu vou passar ele aqui na ordem. Beleza. Agora o que a gente vai fazer, pessoal, são as nossas propriedades. O nosso input, ele vai receber um name, porque se a gente voltar aqui, ó,
ele tem esse name, vai ser esse que vai ficar em cima dele, ó. Nome, idade, CPF. E o text input, sim, vai ser o nosso campo aqui para digitar a informação. Então, beleza. Esse name a gente vai passar. E aí aqui a gente vai dar um ponto rest, que a gente pega todas as propriedades que um text input aceita. E aí a gente pode até vir aqui dentro dele e já passar. Então a gente não precisa passar uma por uma, porque ele já vai reconhecer. E aí a gente precisa, deixa eu dar um espaço aqui para organizar um pouco melhor. A gente precisa criar aqui também nossa tipagem das nossas propriedades. Aqui eu não vou usar interface, eu vou usar type. E eu vou pôr aqui como input props. E esse input props, ele vai receber um text input props, que vem de dentro do React Native. Então, eu estou pegando todas as propriedades do input, inclusive elas vão estar aqui dentro desse REST, e eu vou adicionar nele uma nova, que vai ser o name. E esse name vai ser uma string. Então, eu estou pegando todas as propriedades do input e adicionando uma nova nele, que vai ser o name. Aí, quando eu uso dessa forma, eu gosto de usar o type. E aí, aqui eu vou passar ele e ele já vai parar de dar erro. E aqui, então, vai ser o name. Beleza. Agora, vamos estilizar esse input, que aí a gente já deixa isso aqui tudo pronto. Beleza. Então, no nosso name, eu vou ter um font size de 20. Eu vou ter um color hashtag 9796A1. Beleza. Então cinza também. Um margin bottom de 4. Beleza. No nosso text input, a gente vai ter um background color branco. A gente vai ter uma altura de 65. Vamos ter um border radius de 10. Vamos ter um border color que vai ser hashtag DE. Vamos ter um border width, que é a largura, né, da nossa borda. Eu vou chamar de 1, colocar como 1. Um flex direction. Row. E por fim, align items center. Eu acho que a gente pode dar também um pad nele, só para ele não ficar encostado demais aqui nas laterais. Então eu vou dar um pad horizontal de 10. Beleza. E aqui no nosso input, eu vou colocar um flex 1, para ele ocupar todo o espaço. Uma altura de 100%. Tá, aqui. E por fim, um font size de 20, para a gente manter o padrão, que a gente está sempre usando 20, e um color. Vou pôr aqui C4, C4, C4. Beleza, pessoal. Então aqui tá dando um erro. Ah, tá. Esses styles não é daqui não. Esses styles vai ser o nosso styles aqui. Beleza. Então aqui a gente finalizou o nosso input. Agora a gente pode ir lá voltar para home e criar o nosso tilde. Então voltando aqui para nossa home, eu vou tirar aqui esse text. Eu vou criar aqui uma view. Beleza. Dentro dessa view, eu vou chamar ela de form styles.form, de formulário. Dentro dela, nós vamos ter uma outra view. E dentro dessa view, vamos ter um input. Beleza. Essa view aqui, eu vou chamar ela de styles.input. E aqui dentro do input, a gente precisa passar as nossas propriedades. Que a primeira vai ser name. Aquele nome que vai ficar lá em cima, então vai ser, né, o nome mesmo. Ele vai ter um placeholder. Por que ele está pegando aqui, pessoal? Por causa daquela tipagem que a gente colocou aqui, ó, text input props. Então, automaticamente ele já está pegando todos esses tipos ali. Se a gente vier aqui, ó, text input React Native,
a gente consegue ver todos os tipos que ele aceita. Ó, se a gente vier aqui para baixo, autocomplete, autocorrect, autofocus, então tudo isso a gente consegue pegar. Ó, se eu digitar aqui placeholder, ele aceita, placeholder text column, então é por isso. Então voltando cá, a gente tem um placeholder que vai ser digite o nome do cliente. Vamos ter um auto capitalize, vou colocar como none. Um keyboard view, né, que é o tipo do nosso teclado, eu vou colocar como default, porque ele aceita qualquer coisa. Já que é um nome, então eu deixo como default. Beleza. E aí agora a gente precisa fazer duas coisas. A gente precisa duplicar isso aqui, ó, esse input para os outros. E depois a gente precisa estilizar ele. Então o segundo aqui vai ser idade. Digite a idade do cliente. A idade dele eu vou deixar aqui do mesmo jeito também. E um autocorrection aqui para ele não corrigir, né? Não tentar corrigir. Vou colocar como falso. Beleza. E aqui embaixo a gente vai ter um CPF. Digite o CPF do cliente. Beleza. E aí aqui o CPF, o tipo dele eu vou colocar aqui numérico. Beleza. Então se eu clicar aqui, ó. Aí, ó. Abriu. Ele vai pegar aqui pra gente só número. E os outros eu coloquei default. Então ele aceita qualquer tipo. Beleza. Agora aqui então a gente precisa criar os nossos tipos, né, do nosso input e do nosso form. Então vamos ver aqui nossa tipagem. Eu vou colocar aqui o form. Eu vou colocar ele como pad horizontal de 20. E acho que é só isso. E aqui no input eu vou criar ele um margin bottom. Vou colocar aqui 20 também. Beleza. Aí o nosso modal agora já está idêntico lá com o nosso Figma. Então se a gente vier aqui agora fechar ele, ó, ele fechou. Ele está abrindo, ele está fechando. Aqui no nosso modal, a gente fiquei de comentar um pouco sobre isso aqui, ó, essa animação. Então a gente tem essa fade, ó, que ela simplesmente aparece do nada na tela. A gente tem esse aqui nome, que é o padrão normal, que não tem efeito nenhum. A outra ela aparece mais lentamente, aqui aparece normal. E tem o slide, que é o que eu costumo usar. E eu falei, ele sobe quando eu abro e quando eu fecho ele desce. Uma coisa aqui, pessoal, que a gente pode melhorar um pouco é esse tilde. Esse tilde a gente pode organizar um pouco melhor. E nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função aqui. Eu vou chamar de const render form. E aí eu vou vir cá embaixo e vou copiar toda essa parte que está dentro. E vou passar ela para cá. Então aqui eu vou dar um return. Toda essa parte para ficar mais organizado. E aqui no nosso modal eu venho aqui e renderizo ela. Vocês vão ver que vai funcionar perfeitamente do mesmo jeito. Mas aí é só para a gente evitar o máximo aqui. Talvez o que a gente poderia fazer também, eu gosto muito, é criar um components aqui dentro e criar esse tilde, né, esse formulário aqui do nosso modal aqui dentro. Aí qual que é a diferença desse components para o de fora? Esse de fora são coisas globais, são coisas que vão ser usadas em várias telas, como um botão, um input, um modal. E aqui esse que fica dentro da home, então é aqueles componentes que só são usados na home. Então a gente cria ele aqui para deixar mais organizado a nossa estrutura aqui da home. E é isso aí, pessoal. Então se a gente clicar aqui, ele chama aquela função, né, cliente cadastrado, que é essa aqui de cima, e depois fecha o modal.
Beleza, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí embaixo, sua dúvida, sua sugestão, que a gente vai responder todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima.